No vídeo de hoje irei falar sobre o Warren Buffett e por que o Charlie Munger ajudou muito o Buffett a construir o império da Berkshire Hathaway. Quem é investidor fundamentalista já sabe que a Berkshire Hathaway é uma hold de investimento, então ela é do setor têxtil, mas aí o Buffett fez a compra dela e tornou ela uma das maiores empresas ali de investimento que tem várias participações em outras companhias. Só que no vídeo de hoje irei trazer uma curiosidade do por que o Charlie Munger foi muito importante na vida do Buffett e por que com base também na filosofia de investimento dele, ele mudou também as estratégias que dentro da hold, como também os investimentos do Warren Buffett. Para a gente entender sobre o investimento do Buffett, primeiro a gente tem que entender quem que ele seguia, né? Os passos de quem. Primeiro, ele foi muito influenciado pelo Benjamin Graham. Tudo bem que ele teve ali uma abordagem também do Philip Fisher, que era um outro investidor, que mais fundamentalista, mas ele também abordava outras partes qualitativas das empresas, mas ele foi muito influenciado pela estratégia do Benjamin Graham, que era seguir ações que estavam extremamente baratas em relação ao valor patrimonial. Então aquele indicador que eu até trouxe também em vídeos anteriores, que nada mais é do que o valor de mercado da empresa dividido pelo valor patrimonial da ação, ou seja, o patrimônio líquido. Então, por exemplo, uma empresa que hoje está negociando a 0,70, quer dizer que ela está negociando abaixo do valor patrimonial, porque o patrimônio dela valia R$1, mas ela está negociando a 70 centavos. Então daí você já tinha um desconto também do valor patrimonial. Só que muitas vezes essas empresas eram muito baratas e não tinha nenhuma vantagem competitiva. Às vezes eram empresas que davam lucro, mas não eram um lucro sustentável, então eram negócios ruins. Tanto que essa abordagem ficou conhecida como Cigar-Butt Investing, que era investir em empresas que tinham algum problema operacional, mas elas estavam negociando abaixo do seu valor intrínseco, e assim você ganhava dinheiro ali quando o mercado também tinha um fluxo positivo com a entrada de novos investidores, e às vezes tinha dados de economia que pudesse fazer preço nas ações. Só que isso tirava muito patrimônio, então fazia com que tivesse muitas vendas, então isso não era suficiente para carregar e tornar essa empresa mais sólida dentro do portfólio. Foi aí que o Charlie Munger entrou na vida do Buffett, porque ele acreditava que era importante você comprar boas empresas e até preços razoáveis, porque não necessariamente uma boa empresa vai estar muito barato, porque tudo que é bom geralmente custa um pouco mais caro. Então ele trouxe essa ideia falando o seguinte: olha, é melhor a gente comprar empresas boas a preços razoáveis do que ficar arriscando nosso patrimônio em empresas que têm algum problema operacional, porque a gente não vai conseguir carregar essas empresas por longo prazo e obviamente não vai ter uma geração de valor ali para os nossos acionistas. Então é importante a gente mudar também essa filosofia e acreditar mais no buy and hold, que é comprar e segurar as empresas por longo prazo. E também listou várias características dessas empresas, como negócios com marca mais forte, boas margens e também que pudesse crescer por décadas e não precisar ficar olhando toda vez cotação, precisar ficar olhando ali se algum dado econômico ia prejudicar as empresas, porque de alguma forma, por suas vantagens competitivas, ela ia conseguir sobressair dessa situação. Então aqui eu separei alguns tópicos que o Charlie Munger sempre quis trazer também para que os investidores compreendessem as empresas e os seus modelos de negócio. Primeiro de tudo, ele acreditava que é importante o investidor entender o modelo de negócio, ele tem que ser simples e compreensível. Por quê? Empresas que fornecem produtos ou serviços muito complexos, isso tende a trazer desinformação também para o investidor. Então o serviço tinha que ser fácil de entender. Então se a gente for falar do McDonald's, por exemplo, ele vende hambúrguer, é fast food e todo mundo entende o modelo de negócio do McDonald's. A Coca-Cola também vende refrigerantes. Se a gente for pegar algumas empresas aqui no nosso país, por exemplo, a Petrobras, ela exporta petróleo bruto. Então é uma commodity, então dá para você entender o modelo de negócio. Então é interessante que os modelos de negócio sejam fáceis e também compreensíveis. Outro tópico também que é muito importante que o Charlie Munger listou é a vantagem competitiva duradoura. Que a empresa tenha marcas fortes, feito de rede, custo de troca alto e escala superior. Quando ele fala aqui de custo de troca alto, ele também está falando de uma abordagem mais de segurança das empresas. Porque se para você ficar trocando muito produto, você tem uma certa dificuldade. Então, por exemplo, o que seria isso aqui, o custo de troca alto também? Isso aqui é muito voltado à blindagem da empresa em relação à troca dos seus produtos, que aí é mais a parte inelástica, que aí você tem aumento do preço, mas você não tem uma queda também da demanda. Por exemplo, produtos como calçado mesmo. Se você não tiver uma grande vantagem competitiva, obviamente você não tem ali uma barreira de entrada e saída. Então você pode trocar o produto, o cliente pode trocar o produto mais fácil do que em outros modelos de negócio. Por exemplo, empresas do ramo farmacêutico. Vende remédio que é muito importante para a saúde. Então você também tem um custo maior ali de troca, então é mais difícil você perder aquele cliente. Outro tópico era gestão competente e confiável
Ele falava que era interessante ter líderes ali com integridade e também visão de longo prazo e boa alocação de capital. Aqui é interessante a gente analisar é o seguinte, tem muitas empresas que ao longo do tempo vai ganhando muito dinheiro, muita rentabilidade e vai diversificando também seu modelo de negócio. Só que aqui é interessante a gente analisar a parte da alocação de capital. Tem muitas empresas que não gera tanto valor para o acionista depois que está fazendo ali aporte em outras empresas, porque também sai um pouco do business que fez ter êxito dentro da operação. E claro, né, ter líderes também com integridade é você falar que é você acreditar também na gestão, você acreditar na confiabilidade das informações contábeis, porque tem empresas que ao longo do tempo teve problemas também com a justiça e também problemas com risco fiscal, risco contábil também, fraudes contábeis, então é interessante você analisar a governança das empresas para você pegar uns líderes que conseguem ter maior clareza nas suas informações. E o mais importante também é que a parte de alta rentabilidade sobre capital investido, que é o famoso ROIC, porque o ROIC ele pega as duas estruturas de capital, tanto o patrimônio líquido como também o capital de terceiro. Então, por exemplo, um ROIC alto quer dizer que a empresa consegue gerar valor acima do custo de capital de forma consistente, ou seja, gerar rentabilidade. Então, por exemplo, vamos imaginar que a gente tem um custo de 10% do capital de terceiro, ou seja, eu me capitalizei a 10%, mas a minha empresa ela é tão rentável que ela consegue gerar 20% de rentabilidade. Então, que ela teve um custo de capital acima do custo de dívida, né, que é o custo ali do capital de terceiro. Então, eu também acreditava que era interessante encontrar boas empresas com essas características. Outra coisa também era a parte do baixo endividamento, negócios sólidos que não precisa de dívida excessiva para crescer, que é interessante também, né? A empresa cresce mais com capital próprio, então isso aqui você blinda também se tiver alguma conjuntura econômica e caso a empresa perca a rentabilidade, ela não fica tão exposto aos seus credores. E também crescimento sustentável, que é a parte do crescimento sustentável, que é a expansão da empresa sem comprometer margens ou endividamento. Isso aqui é você crescer ao longo do tempo, ganhar market share, sem precisar também comprometer muito a sua margem, né? Porque tem muitas empresas que vão ganhando market share, que é a parte ali do mercado, só que ela vai reduzindo suas margens para ter mais competitividade. Então, assim, você compreende que a empresa tem poder de preço em relação aos seus clientes e também em relação aos seus fornecedores. Aqui eu vou trazer uma curiosidade também. Isso aqui foi uma carta que eu vi na internet e eu queria trazer para vocês. Ficou muito elaborada. Então aqui é também um crédito para a Arctic Asset Management, que eles detalham ali a época que o Buffett queria comprar as ações e também a Berkshire Hathaway fez investimento dentro da Coca-Cola, que aí você já compreende que já teve a mudança ali da filosofia da hold, né? Então aqui fala que em 1988 o Buffett começou a comprar as ações da Coca-Cola e muitos analistas eram céticos em relação à empresa, né? Já que a ação já tinha subido há vários anos e negociava a níveis altos também da sua história. Então, ou seja, o preço da cotação estava nos seus níveis recordes, tanto na cotação como também a parte do dividendo. Então, se a gente for pegar aqui o gráfico. E aqui falava que a ação parecia cara, né? Que ela negociava com múltiplos de ações preço sobre lucro entre 15 e 19 vezes e o momento que a taxa de juros ao longo do tempo era de 9% ao ano. Então, nessa época também, os juros nos Estados Unidos estavam muito altos. E mesmo assim, o Buffett comprou 7% das ações da Coca-Cola, que representava um investimento de algo em torno de $1 bilhão. Era um montante bem significativo em relação ao patrimônio líquido da Berkshire Hathaway, que equivale a quase 21% da época. Então, aqui a gente já via que o Buffett já tinha mudado a sua filosofia, tanto que na própria carta que ele fez para os acionistas de 1988, ele ressaltava aqui que era interessante comprar um pedaço de um negócio excelente, com boa gestão, com tempo de investimento quase que para sempre, né? Porque a Coca-Cola já era uma empresa consolidada nessa época. E além disso, você tinha também outras informações interessantes. Mas uma coisa que é legal a gente compreender é que ele também listava alguns motivos que ele comprou a empresa, né? Que ele comprou as ações da empresa. Por exemplo, poder de precificação. Ele falava que a Coca-Cola conseguia subir os seus preços acima da inflação americana, então que tinha um poder de precificação muito interessante. E aqui ao longo do tempo também teve crescimento de receita e lucro líquido da empresa, então que você tinha uma rentabilidade maior, então não ficava só o ganho de reajuste, não ficava só apenas na parte da receita, mas também vinha na parte do lucro. Também tinha novos investimentos e com rentabilidade, por exemplo, o ROI da empresa era algo em torno de 25% e aí apresentava uma tendência de crescimento que continua ao longo de toda a década de 1990. Então lembra que aquele indicador de rentabilidade que o Charlie Munger tinha listado? O ROI também ele é outro indicador de rentabilidade, só que ele pega apenas o patrimônio líquido. Então nessa época era 25%, então era muito acima das outras empresas do mesmo setor que estava crescendo na mesma velocidade da Coca-Cola. E também você tinha a parte aqui dos resultados, né? Que a empresa tinha um ganho anual, considerando o reinvestimento dos dividendos, algo em torno de 30%. E aqui é o preço das ações, né? Considerando o investimento até 2020. Então foi um dos grandes resultados que a Berkshire Hathaway teve ao longo do tempo. Eu vou deixar
deixar essa matéria também no vídeo para vocês conseguirem ler com mais atenção. E aqui era só um exemplo prático mesmo de uma empresa que conseguiu gerar muito valor, tanto para os acionistas sem ser da Berkshire Hathaway, mas também ali para os acionistas globais, né, que todos que acreditavam no modelo de negócio da Coca-Cola. E que é o patrimônio do Buffett, né, ao longo do tempo. Ele tá um pouquinho desatualizado porque o Buffett hoje tem mais de 93 anos, mas aqui é só um exemplo prático mesmo do quanto ele conseguiu ganhar de retorno ao longo do tempo. É claro que a Berkshire Hathaway cresceu muito, teve mais investidores, ao longo do tempo ele foi comprando negócios mais consolidados, mas aqui a gente consegue entender que depois dos 56 anos, o Buffett conseguiu ganhar muito dinheiro, porque na época ele estava também conseguindo avançar em relação ao patrimônio dele, mas não era aquele avanço tão sustentável, né? Então, por exemplo, ele sai de 58 anos para 72, ele sai, por exemplo, 56 anos de 1,4 bi para 72 anos de 76 bilhões. Então que você já vê um avanço também dentro do patrimônio do Buffett. E aqui também é o portfólio da Berkshire Hathaway. Ao longo do tempo ele também foi modificando esse patrimônio. É interessante também trazer uma curiosidade, é que o Buffett ele só comprou a Apple por conta do Charlie Munger também, por muita influência do Charlie Munger, porque ele acreditava que a Apple, ela era uma empresa de tecnologia, mas também ela era uma empresa de consumo, porque os seus próprios clientes gastavam muito dinheiro também dentro das plataformas de assinantes da Apple, né? Quando eu falo isso, eu falo do iCloud, eu falo da Apple Music também. Se que, por exemplo, a parte de serviços da Apple já equivale a quase 30% de toda a receita dela. Então não é apenas venda de iPhone, né? Tem também a parte da Apple Watch também, que tem, se fosse uma empresa, só de faturamento seria maior do que muitas empresas do nosso país aqui, do nosso Ibovespa. Eu não tô falando de empresas pequenas, tô falando de empresas já bem consolidadas, por exemplo, uma Gerdau, às vezes até uma WEG, por exemplo, só em questões de receita também. Então aqui, ó, é um portfólio da Berkshire Hathaway. Se a gente for analisar aqui as marcas, são marcas bem famosas. Então, por exemplo, a Apple, Bank of America, Coca-Cola, Chevron, American Express, Kraft Heinz também. E você também tem outras empresas menores aqui na diversificação do portfólio, mas aqui você já consegue compreender que eram marcas mais famosas e também tinham suas vantagens competitivas. E aqui, para finalizar o vídeo, eu queria trazer aqui uma sugestão de livros também do Buffett e também do Charlie Munger. O livro do Buffett é O Jeito Warren Buffett de Investir. Aqui ele vai falar mais sobre a forma que ele investe e também o que você pode compreender dentro de contabilidade. Foi com base nesse livro aqui que eu consegui entender que a contabilidade era muito importante para você compreender a linguagem dos negócios. Então ele vai falar ali sobre ativo, passivo, balanço patrimonial, demonstração de resultado. Então é muito interessante, foi um best-seller com mais de 1 milhão de exemplares vendidos ao longo do tempo. E também um livro do Charlie Munger, que é o Investidor Completo, que ele também vai mostrar ali o que ele fez para encontrar boas oportunidades. Só que esse livro ele também aborda questões de psicologia, comportamentos humanos em relação a investimentos. Então que ele preza muito para dizer que às vezes o preço da cotação só cai por conta de algum pânico das pessoas, não necessariamente que as empresas estão indo ruim. E claro, né, ele vai trazer também alguns insights do porquê que ele acredita que essas empresas mais sólidas, que não crescem tanto, mas mesmo assim cresce ao longo do tempo, são melhores do que apostar em pechinchas, né, em empresas que são menores ali em valor de mercado, mas que também tem um risco maior de dar algum problema ao longo do tempo. Então seria esse vídeo que eu queria trazer para vocês. Espero que tenha ajudado a compreender a importância de investir em empresas mais sólidas, que às vezes não vai entregar um crescimento tão grande, mas ao longo do tempo ela vai ganhar mercado e, consequentemente, isso vai fazer preço nas suas cotações. E também um exemplo prático do Buffett, né, como o Charlie Munger foi importante para ele ao longo do tempo. Então seriam essas informações. Queria agradecer também os comentários e deixa mais sugestões de vídeos. Também irei fazer alguns vídeos relacionados a fundo imobiliário. Então seriam essas informações. Até mais. Valeu!